Olá, meus queridos amigos, com muita alegria aqui da cidade de Uberlândia, trazendo à cidade informações muito importantes aqui nesse 28 de dezembro de 2022, nesse Muda Brasil aqui na cidade de Uberlândia, na porta do 36º Batalhão, nosso exército aqui do Triângulo Mineiro, lotados de blindados. Mas o momento é célebre, estou aqui com o pastor Paulo. Querida Uberlândia, eu tenho acompanhado todos esses dias o trabalho do pastor. Pastor, que alegria estar gravando com o senhor aqui. Boa noite. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Shalom Adonai. Maravilha. Pastor Paulo, diga para a cidade de Uberlândia, quando é que o senhor iniciou esse ministério, qual é o nome do ministério? Fale um pouquinho para nós aí da sua atividade, né, nesse missionarismo aí, em nome de Jesus, do Criador. Diga à cidade de Uberlândia para que nós possamos conhecer um pouco o senhor. Então, sou pastor da igreja Semeando a Fé. Agora vai fazer 11 anos que estou pastoreando em Uberlândia, no bairro Taiamã. Uma igreja chama Semeando a Fé. Só que nós também somos missionários, levamos o Exército de Cristo e os Missões ao Romanos 10:9, que é um ministério dentro desse corpo, a qual leva o Evangelho em vários países do mundo, em conflitos de fome, guerra. O Evangelho sempre está sendo pregado para que se cumpra a mensagem de Jesus, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Pastor Paulo, então há 11 anos o senhor está aí realmente nesse ministério, pregando as Escrituras, ensinando as pessoas os bons modos. O Brasil, pelo que o senhor já tem viajado aí a alguns países, realmente está faltando essa educação do ministério, das palavras do Evangelho e da Torá? A gente encontra... O Brasil, ele é um celeiro de cristão, mas eu, na minha forma de ver, na hora que precisa deles pregar o Evangelho, isso tá em falha, né? Há uma falha no Brasil dentro do nosso entendimento de levar as boas novas aos cativos, aos quebrantados de espírito. Então, o Evangelho, a gente vê essa dificuldade, que precisa ampliar a sua visão e ter uma visão mais de Cristo. Pastor, desculpa te cortando, né? Nós sabemos que existem muitos missionários hoje que saem do Brasil e vão para tantos países. O senhor acredita que essa falta de levar a palavra, como diz a Escritura, que Deus haveria de escrever nos corações e nas mentes a sua palavra das pessoas? O senhor acredita que está tendo má interpretação entre o sentido da palavra e muitos estão confundindo com alimento, comida? O que o senhor acredita que pode estar acontecendo nesse evangelismo hoje mundial? A gente vê isso em alguns países, igual África, que o maior conflito lá é a fome e as pestes. Então, para a gente pregar o Evangelho, pouca minoria aceita o Evangelho, né? Mas outras precisa a gente suprindo as necessidades daquela província, daquele povo. Então é um Evangelho que a gente encontra não só no Brasil, mas fora do Brasil, que ele se perdeu, aquele Evangelho de Jesus do primeiro século, de pregar pelo amor, pelo reino, pela promessa da eternidade, não por essa terra. Esse Evangelho ele tem desaparecido a cada dia mais, mas Cristo falou sobre isso. Maravilha, pastor, aqui eu não tomando muito seu tempo, sei que o senhor é uma pessoa muito ocupada. Em relação a esse trabalho missionário que o senhor tem feito, quais são os países que o senhor já foi? Poderia falar um pouco para nós? Então, a nossa missão, ela estava concentrada muito na África, né? Com crianças, formações de crianças, formações de obreiros, capacitação de obreiro para poder instruir as crianças, que o nosso alvo é a criança. É uma criança e o adolescente, a formação dele é o futuro daquele país. Então, o caráter moral de Cristo, trazendo essa luz da palavra. Então, nós
fizemos algumas cruzadas em Moçambique, fizemos cruzadas, passamos pela África do Sul, já passamos também pela Angola, em quebra de maldição, em oração, São Tomé, Príncipe. Então nós vem fazendo esse trabalho há alguns anos, né, com os africanos. São 54 países ali na África, mas até hoje só esses países foram a nossa concentração maior. De pregar o evangelho, incentivar, instruir as crianças. O nosso coração está muito voltado às crianças, porque você forma o caráter de uma criança, aquilo ali não se perde, aquilo ali vai ser a geração mais para frente, uma geração forte, uma geração que traz ali o caráter de Deus, a disciplina, a ordem, os valores cristãos, que é o que mantém esse país de pé. Maravilha, pastor. Realmente eu reconheço o trabalho do senhor, assim como de várias pessoas pelo Brasil, que realmente ensinam as pessoas os bons modos em vez de fazer doutrinações. Nós sabemos que as escrituras, ela fala muito bem disso em relação a educar as crianças, né? Porque nós vimos hoje, lamentavelmente, nas escolas públicas, nas escolas federais, está havendo uma certa relutância contra essas doutrinações ideológicas. O senhor sente que o evangelho hoje está sendo prejudicado por isso? Eu afirmo dentro da palavra que o Shema Israel Adonai Eloheinu, que é Deuteronômio capítulo 6, amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, e vós, Pai, ensinará os vossos filhos ao levantar, ao caminhar e ao deitar. O dever não é do Estado, o dever é dos pais. E no livro de Efésios, que é uma lei, que Paulo não data como a lei, mas é uma lei, vós, Pai, disciplinai e educai os vossos filhos na doutrina do Senhor. Se hoje nós encontramos o cenário dos nossos adolescentes totalmente sem esses valores, alguns sem esses valores, isso vem de dentro do lar, isso não cabe ao Estado, né? A gente temos que ter essa responsabilidade de ensinar, educar e doutrinar os nossos filhos o caráter de Deus. Maravilha, pastor. É realmente uma grande honra estar podendo falar aqui com o pastor Paulo. Pastor Paulo, para não tomando assim mais o seu tempo, eu sei que é muito importante que a cidade de Uberlândia reconheça o seu trabalho, porque eu tenho acompanhado aqui. São quantos dias aqui na porta do 36º Batalhão? Então, eu posso estar um pouco enganado, mas desde o primeiro dia, né, domingo foi as eleições, então dia 31 foi segunda, que não fuja da minha memória. Dia 31 a gente veio com a Constituição e abordava, né, a cada carro falando direito de liberdade de expressão para passar um incentivo para eles virem. E muitas pessoas foram ali, né, eu parava cada carro e ia falando, citando a Constituição, e eles encostando o carro. Então, foi um braço, né? Foi um braço ali para saber os seus direitos de expressar o momento que nós estávamos vivendo. Então, tem 59, 59º dia. Nossa, são muitos dias, né, pastor? Muitos dias que a gente enfrentando sol, chuva, dificuldades financeiras, contratempos, até conflitos internos entre o patriotismo, talvez não há uma concordância, mas tudo chegou no bom senso e nós estamos aqui. Pastor, é o seguinte, uma pergunta um pouco difícil de fazer, mas é necessária. A fé, o patriotismo aí, como o senhor está com a camisa do Brasil, tem pesado muito em relação a essas discordâncias desse aparelhamento que nós estamos vendo o que está acontecendo no estado? Isso é inaceitável? É algo novo para o Brasil, algo que ninguém viveu e nem não sabe, é algo que vai ser contado no futuro. Então, quando vieram para os batalhões, muitos veio com várias formas de pensamento. Alguns pediam intervenção federal, outros artigo 142, mas as coisas foram se ajustando, né? Outros pediam
o Bolsonaro, outros pediam urnas. Enfim, nós tentamos orientar o máximo possível, chegar a um bom senso do que pedirmos nesse momento, e as coisas foram dando certo. Estamos na reta final e eu sempre costumo dizer, somos uma ponta de uma lança, vamos acertar o nosso objetivo. Maravilha, hoje sendo o dia 28 de dezembro, nós já estamos aí finalizando o mês. Nós vimos aqui todo o seu bom trabalho aqui no acampamento e realmente em momentos como esse, muitas pessoas com pensamentos diferentes, esse caminhão aí atrás aí vai te deixar boas lembranças? O caminhão é o carro de som, né? A voz, a qual nós separamos ele mais para um altar a Deus, né? Faz 3 cerimônias por dia no caminhão e fica orientando as necessidades das barracas, orientando o movimento, pacificação, a leitura da Constituição. Então, ele ficou reservado para essa cerimônia e também para notícias somente oficiais do batalhão ou do QG ou oficial do executivo-chefe. Pastor, nós estamos vendo todos esses impasses no Brasil, nós temos uma esperança aqui do SOS Forças Armadas. Todos esses crimes que nós estamos vendo acontecendo no Brasil, nós vimos aí um suposto ministro da Justiça envolvidos quando foi governador lá do Maranhão, Flávio Dino, mais de R$1 bilhão de desvios no seu governo. Quantas pessoas que passam necessidade? O senhor, como um homem de Deus, uma pessoa que acompanha a fome, acompanha as doenças, isso fere o seu coração como patriota? João 10,10, Jesus disse, né? O ladrão veio roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida em abundância. Aquele texto não é referente ao diabo. Jesus estava falando dos mercenários que se vestem de ovelha para tirar do pobre. Então aquela frase é essa nos dias de hoje, né? Muitos têm agido como ladrão, destruir a nação e roubar os necessitados, oprimir o órfão, oprimir a viúva, para poder satisfazer os seus prazeres. Mas malditos serão todos eles que agem justamente, porque todos nós vamos prestar conta no tribunal celestial. Maravilha, é o seguinte, Uberlândia, o pastor Paulo tem uma história muito interessante para nos contar. Como é que foi, pastor Paulo, esse encontro com o presidente Bolsonaro? Foi um trabalho que a gente veio fazendo em 2019, uma manifestação, um anjo, uma aparição do anjo falou sobre o sangue da nação estaria sobre a mão do presidente. E então nós fizemos uma consagração, fizemos os 26 estados, cada fronteira de estado, fizemos as 9 fronteiras de país, desde Guiana Francesa até Chuí, Pontal do Diablo, em Uruguai, todas as fronteiras, orando e consagrando, e ali fizemos uma ligação com Israel e entregamos ao presidente, todo esse relatório e essa profecia que o sangue estaria sobre a mão dele, que ele tinha que saber decidir, porque essa grande responsabilidade foi entregue a ele. Maravilha, não é fácil, né? Hoje nós temos um presidente da República comprometido como o senhor em levar uma boa mensagem patriótica, ensinando o Brasil que realmente o crime não compensa. Hoje ver o senhor aqui, tem o meu respeito, a cidade de Uberlândia, eu tenho acompanhado o trabalho do pastor Paulo aqui, são muitas barracas. E o que o senhor tem, além de ter discursado aqui, mantendo os espíritos espirituais, as boas palavras, além dessa atividade espiritual, o que mais o senhor tem se tornado responsável aqui, nestas barracas da cidade de Uberlândia, nesses mais de 50 dias? Então a responsabilidade, eu não criei ela foi criada e colocada na minha mão. O primeiro dia eu cheguei, então chegaram amigos meus e disse, o que você precisa? Eu falei, eu preciso de copo, água,
preciso de caminhão de som, o que mais? Eu preciso, e foi chegando. Então, graças a Deus, mantemos aí a estrutura Barraca 1, que sempre deu apoio aí para eu não vou datar, mas 90% apoio geral, né, do movimento. Pacificamente agimos, nada do que a mídia diz é verdade. E a gente sempre manteve a paz nesse ambiente, nos esforçando, nos dedicando com o dinheiro do povo, que isso aqui é dinheiro do povo, para não ter nenhuma brecha, uma legalidade de fraude, ou vamos supor, extorquir, roubar, essas palavras, né? Então a gente sempre tentou ser bem transparente, claro. Passamos dificuldades, mas Deus sempre supriu, sempre ganhamos confiança de muitos patriotas no decorrer deles 59 dias. E hoje estamos bem mais confiantes da nossa vitória e vamos ficar aqui até o último dia, até dia 31 estaremos aqui. Já hoje mesmo nós estava ali em uma reunião que já vamos desmanchar alguns acampamentos e deixar mais o acampamento, o som, e servir água para, provavelmente só sábado, servir água para poder não sair das 4 linhas da Constituição. Maravilha, adorei conversar com o senhor, pastor Paulo, fico muito feliz. E só finalizando a pergunta principal, perante as escrituras sagradas, por tudo que o senhor tem no coração, as coisas que o senhor já teve que negligenciar para viver a palavra, o nosso Deus, a nossa fé, os bons modos, colocam no poder criminosos? Um texto de Daniel 4,17 fala que Deus dá aos mais humildes o poder, mas Deus abate o soberbo e dá graça aos humildes. E Paulo fala que nós devemos orar por todas as autoridades, desde que não seja o Biet Rabá, é o pecado de mão levantada. Esse pecado está lá no livro de Números 15:30. Há 5 tipos de sacrifício: o holocausto, pacífico, o de culpa, o de pecado e o de manjar. Cada cerimônia era para um tipo de pecado, mas havia um pecado que era feito, era de Beet Rabá. Fiz, faço, continuo fazendo e levo outros a fazer. Esse pecado, João fala sobre ele. Há pecados para a morte, por esse eu digo que não ore. Então há governos que, se ele tem esse pecado de mão levantada, nós não podemos orar, mas pregar o evangelho para que ele se converta. Maravilha, então tá aí, da cidade de Uberlândia, agora deve ser já dia 29 de dezembro de 2022, ao lado de uma pessoa muito importante, não só para Uberlândia, mas para todo o Brasil, pois nós sabemos, pastor Paulo, que desde a consagração, o senhor deu foi um taber... Uma arca banhada a ouro, né, ao presidente, todo o relatório do que foi feito, falamos sobre a crise econômica antes de vir, a crise do petróleo que ia vir no mundo, falamos sobre as reconciliações sobre os indígenas, principalmente trabalhamos esses 4 anos com os Chavantes, foram os próprios Chavantes, o Sererê que foi em Brasília, nós trabalhamos com eles, batizamos muitos indígenas, até a fala deles são cristãs, eles sempre nas suas manifestações, o índio, só mudando um pouco aqui da pergunta, o índio ele tem seu instinto, né? Ele não muda, ele aceita Jesus, mas ele ainda tem aquela no sangue, né? O sangue de índio é diferente do sangue do homem branco. Então nós fizemos esse trabalho sempre acompanhado com o presidente, não por causa de ser o Bolsonaro, mas pelas defesas que ele faz, que o caráter que ele defende é o caráter mais próximo do que o caráter moral de Deus. Então a gente temos que andar com quem anda com Deus. E o Bolsonaro ele vem se convertendo cada dia mais, cada dia que passa a gente vê comportamentos cristãos na vida daquele homem. Esse último ano a gente moramos ali praticamente, fizemos um grande trabalho, fizemos 18 ministérios, 18 anexos, corregedoria, procuradoria,
fizemos a União, fizemos a 137 Embaixada, fizemos os gabinetes dos deputados, 503, 81 Senado, os 3 poderes, e toda sexta-feira estava dentro do Planalto, do auditório, um lugar separado para cultuar ali, que o presidente abriu para a gente servir a Deus e dar cobertura espiritual para o seu governo. Pastor, tem como alguém destruir o projeto de Deus, da criação, da família? A gente estamos seguros na nossa vitória, não sabemos como que vai ser tomada a decisão. Mas uma coisa eu falo, a verdade sempre permanece. A gente pergunta, por que Deus não destrói o mal? Né? Porque há um tempo para se revelar o caráter de ambos. Assim também é um governo. Se for preciso, eu acredito que não, o governo, tem hora que é preciso ele governar para ver o caráter dele e para ver o caráter do que é justo. Sempre o justo permanece. Fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Então é isso aí, muito obrigado, Somos Mais Brasil. Obrigado, pastor. Shalom, Baruch Hadá Adonai Lumel Laha, Ashek deixar Benitz votar, Vetsivan Lerita Te Batet Tzitzit, chamar Israel Adonai no reino, chamar Adonai. Somos Mais Brasil, tchau!